O Universo Épico já está no ar e hoje vamos falar de terror com uma escritora que ama o gênero. No bloco de filmes vai ter Meu Malvado Favorito e Extraordinário. Aliás, que filme, hein? Tudo sobre séries e games. É logo depois da vinheta. Agora em junho tem o filme A Múmia, e fazia tempo que não tinha um filme dessa temática. Vai ter Tom Cruise no papel principal e a gente vai ver que das profundezas do deserto, uma antiga rainha desperta nos dias atuais. Isso não vai ser nada bom. Que tal vermos um vídeo que revela alguns bastidores e personagens do filme? Olha aí. Mr. Morton, you have no idea what you have unleashed. What the hell? She's unlike anything we've ever faced. Welcome to Prodigium. My character, Nick, he's just caught up in this whole world that he doesn't want to get caught up in. Who are you? I'm a doctor. My name is Jekyll. Dr. Henry Jekyll. The central character behind all the events of the movie is Dr. Henry Jekyll, famous for being Jekyll and Hyde. Dr. Jekyll operates a thing called Prodigium, and Prodigium essentially is an organization that pinpoints evil and tries to neutralize it. We recognize, examine, contain, destroy evil. They study the mythologies of monsters, the histories of them. Princess Amenet. She selected you as the vessel for the ultimate evil. It's a science for them. And what I liked about that idea was, if we're gonna ground the monsters in a reality, then let's ground it in science. We like the idea that Prodigium was hiding in plain sight in the Natural History Museum, and that Jekyll could use the resources of the museum to further his own research into monsters. There's a lot to find out with Jekyll, and it's not giving too much away to say that he has quite a clear understanding of evil. It takes a monster to defeat a monster. I love the element of mystery. It's quite dangerous and exciting. Let's learn to be wary of a man like me. Welcome to a new world of gods and monsters. Pouco depois de você e seu irmão nascerem, seu pai e eu nos divorciamos. Cada um ficou com um filho. É evidente que eu escolhi mal pra burro. Em junho eles estão de volta, os Minions, e mais uma vez nós vamos ver as aventuras de Gru, Lucy e suas filhas adoráveis, Margot, Edith e Agnes. Gru vai ter que lidar com a fuga do vilão Baltazar, um ex-astro mirim, já adulto e obcecado com o personagem que interpretava nos anos 80, e com a recém-chegada do irmão que ele nem sabia que tinha. Olha, um chifre de unicórnio! Eu já cheguei a ver um. Ele era fofinho! Ele era tão fofinho que eu achei que eu ia desmaiar. Meu Malvado Favorito 3. Junho tá bombando, saiu o trailer de Meus 15 Anos. A atriz Larissa Manoela será Bia, de 14 anos, uma garota órfã de mãe, ingênua e tímida, que descobre que vai ganhar uma grande festa de 15 anos. Mas tem um problema, a garota sonhadora e apaixonada por música não tem muitos amigos para convidar para a festa. E tudo isso porque ela não é uma garota popular. Bia vai enfrentar vários desafios para fazer com que a noite de 15 anos dela seja inesquecível. Ninguém te explica como faz para amadurecer. Ninguém te explica, porque isso você precisa descobrir sozinho.
Por que me chamam de Lessa, empresário dos artistas que tem pressa? Porque eu levo o show business a sério. Quando eu descobri a banda Chocante lá nos anos 90, minha gente, eu transformei esses caras num fenômeno. Chocante! Em outubro tem comédia nacional chegando. 20 anos depois do sucesso meteórico do grupo Chocante com o hit Choque de Amor, os integrantes da banda decidem voltar com o grupo. Entra cartel. Sabe aquele tipo de filme que dá um nó na garganta? Eu já fiquei com vontade de chorar só com o trailer, imagina o filme inteiro. Em Extraordinário, vamos ver a história de um menino que nasceu com uma deformação facial. My name is Augie Pullman. Next week, I start 5th grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified. Pela primeira vez, ele vai frequentar uma escola regular como qualquer outra criança. No 5º ano, ele vai precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade. But none of them have made me look ordinary. Look at his face. I've never seen anything that ugly in my life. If I looked like him, I'd swear I'd put a hood over my face. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. This is Michael Bryce. I'm an executive protection agent. I've extracted my client. Cleanup is required. You might want to call the bomb squad. Make it the fire department. Is that my car? I'm afraid so. Have a seat. It's been a long day. No segundo trailer do filme Dupla Explosiva, a gente se dá conta que as coisas serão bem difíceis para o principal guarda-costas do mundo. Ryan Reynolds vai ter um novo cliente, um assassino de aluguel que será vivido por Samuel L. Jackson. Eles vão precisar colocar as diferenças de lado. Okay, on 3. 1. My bad. You're bad. E para fechar o bloco, quem gosta da saga de Harry Potter vai pirar. Isso porque um fã resolveu pegar todas as pistas do livro O Enigma do Príncipe e fazer um filme que vai contar tudo sobre Voldemort. O filme sobre o vilão já tem o primeiro trailer e vai se chamar Voldemort, a origem do herdeiro. E em breve vai estar disponível direto no YouTube. Tom Marvolo Riddle. After graduating from Hogwarts, quits his job at Borgin & Burke's and mysteriously disappears. 1943, the year of the scandal. House Elf murders her own mistress, Hepzibah Smith, descendant of the ancient Hufflepuff family. Death by poisoning. Cold case. And yet, I'm still smelling dark magic here. I promise, Tom. I, Grisha McLagan, heir of Gryffindor, will stop you. Só coisa boa chegando, né? E no próximo bloco vai ter entrevista aqui no estúdio com a escritora Soraya Buchaim. Eu volto já. Para os fãs de Star Trek tem game chegando, muita imersão, cooperativo para até 4 jogadores e estratégia. Se liga que é para PC e PS4. Se você é daqueles que ama luta, o destaque é Tekken 7. E tem novidade, você vai conseguir aplicar um golpe crítico quando estiver quase morrendo e virar a luta. São 38 lutadores no elenco, e dentre eles está o Akuma do Street Fighter. Está disponível para PC, Xbox One e PS4. No Terror Perception, você vai ser uma garota cega e vai usar o poder da audição dela para desvendar vários mistérios. O game é em primeira pessoa e está disponível para PC, Xbox One e PS4.
Universo Épico hoje vai falar de terror. E para isso nós convidamos a Soraya que é especialista e escreveu o livro A Vila dos Pecados. O que é que tem nessa vila, Soraya? Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Essa vila é muito complicada. Porque, bom, primeiro que esse livro é um livro de época. Então ele se passa no final do século XIX. E ele conta a história de uma vila afastada da sociedade, é uma vila fictícia. E ela tem suas próprias regras, né? A sua sociedade é um pouquinho diferente da sociedade dos outros locais, até por ser afastada. E nós temos um prefeito, que é o Dr. Pina, que de doutor não tem nada, ele se auto-intitulou doutor. E a gente tem a figura do Padre Bento, que junto com o Dr. Pina orquestra esse caos na vila. Quando o Padre Bento morre, ele é substituído por um outro padre, que vai cair de gaiato na vila. E esse outro padre, que é o Padre Alfonso, é muito diferente do Padre Bento. E ele começa a perceber que tem muitas coisas erradas acontecendo ali. Nesse ínterim, algumas pessoas começam a morrer. Então você tem um cenário de mortes numa vila pequena. Então todo mundo é suspeito, todo mundo é uma possível vítima. E os segredos mais sujos começam a aparecer. Então você descobre que ninguém é o que parece ser. É um terror sobrenatural? É um terror mais pé no real? Geralmente mais real, mas o Padre Alfonso, ele começa a ter algumas pegadas assim, que o próprio leitor vai ter que me dizer se ele acha que é sobrenatural ou não. Porque é muito... é jogado, vai da cabeça de quem tá lendo. Quantas páginas? Ele tem 450 páginas, esse. 450 páginas. Não parece tanto porque a gente fez o papel mais fino. Ele é contado todo em terceira pessoa, né? Quando chega nessa parte do interlúdio, são 2 interlúdios que o assassino conversa com o leitor. Na verdade, ele divaga em primeira pessoa. Lá quase no final, antes da gente saber o que acontece. O público, então, o leitor, ele pode esperar, então, aquele terror pesado, uma coisa mais suspense, que vai instigando até o final? Ele é mais suspense. É porque, assim, eu comecei a escrever no suspense. Pra mim era muito mais fácil. E aí eu falei, gente, mas tem uma linha bem tênue entre o suspense e o terror. Porque o terror não necessariamente precisa dar medo e não necessariamente precisa ser sobrenatural. São elementos que você coloca. Eu sempre falo, alguém fala assim, eu li esse livro de terror, mas não deu medo. Eu falei, gente, Frankenstein é terror e pelo menos pra mim não dá medo. E é um clássico do terror. Um clássico. Então, assim, é muito tênue essa linha. E aí eu comecei mais pelo terror. Eu uso muito sangue, eu uso muito descrições, essas coisas que o leitor fica um pouco nervoso. E eu queria que você me falasse, como é que foi todo o processo de você chegar no livro? Olha... Eu sempre quis escrever um livro que se passasse numa vila, porque eu acho que você tá numa vila, ele é propenso a acontecer algumas coisas que não aconteceriam, por exemplo, numa cidade grande ou num local, né, diferente. Só que eu não tinha a ideia toda dele. Eu falei, não, eu quero uma vila, tá bom. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso saber mais ou menos o que vai acontecer nessa vila. Aí eu faço um esqueleto, mais ou menos o que eu quero que aconteça e um ou outro personagem. Desenhei esse esqueleto e comecei a escrever. Só que eu falo assim, não sou eu que crio os personagens aparecem e surgem e me arrebatam. Porque às vezes eu começo a criar um personagem que ele ia ter uma característica X e eu percebo que não vai combinar, que ele tem que ter uma outra característica. Toma vida. Ele toma vida. Esse projeto levou quanto tempo para ser escrito inteiro? Para ser escrito de 8 a 9 meses. Aí depois ele passa por revisão, aí eu fui atrás de editora, que aí eu fiz o contrato com a editora Coerência. Então, assim, é um processo longo. Não é um processo fácil, porque você escrever é a parte mais fácil. E aí, você acabou de falar que você foi atrás de uma editora. É uma editora que acreditou no seu projeto? Como é que foi? Porque normalmente a gente traz aqui no Universo Épico, sempre tem aquele escritor independente, né? Que ou ele coloca um dinheiro, ou ele faz um financiamento coletivo na internet. No seu caso foi diferente? Na verdade é uma publicação paga. Tá. Só que você tem a editora por trás, que te dá todo o suporte, o marketing, distribui os livros na livraria física. Que é uma coisa que às vezes independente você não tem. O custo às vezes do independente é até um pouco menor. Mas eu acho que quando você faz por uma editora, você tem um alcance maior. Porque é o que eu te falei, a parte mais fácil é escrever.
Depois você passa para revisão, você tem que submeter a uma leitura crítica. Esses críticos, né? Qual foi o retorno deles? Olha, eu tenho só que agradecer, porque eu só tive retorno bom até agora. Retorno positivo. Só retorno positivo. Todo mundo que leu A Vila dos Pecados está dando um retorno. Porque tem umas coisas características nos meus livros que às vezes fogem um pouco dos livros normais. Eu não tenho final clichê. Isso é muito bom. Porque não vai existir final feliz. Não é que não vai existir, né? As pessoas falam que aí o pessoal me apelidou de Dark Queen, né? Porque, nossa senhora, ela mata os personagens. Mas eu acho que o meu foge um pouco disso, porque a maioria do que a gente pega na literatura brasileira é romance, é erótico, você meio que já tem um enredo previsível, digamos assim. E eu fujo totalmente disso. E eu exploro muito o psicológico dos personagens. Perfeito. Soraya, a gente vai ter que dar uma pausa, é bem rapidinho. Depois, no próximo bloco, a Soraya continua aqui falando um pouquinho sobre essas dicas e sobre ela. Estamos de volta com o Universo Épico e no bloco anterior a gente falava aqui com a Soraya, ela que é escritora e é autora de A Vila dos Pecados. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre as referências, né? Como é que você começou a escrever sobre terror? Eu amo Stephen King desde a adolescência, então eu sempre li muita coisa. Lógico, eu leio outros autores, tem a Agatha Christie, que é mais suspense, não é tanto terror, né? Mais policial, Mary Higgins Clark, mas Stephen King me motivou a escrever. E autor nacional? Olha, eu cito a Camila Pellegrini, que na verdade a Camila Pellegrini lançou agora Aos Olhos de Zoe, que é mais romântico, mas eu li Sombras do Medo dela, que também era uma distopia. Aí tem Luiz Henrique Mazaron, que também escreve mais distopia, fantasia, não que seja meu gênero preferido, mas eu acho que a gente pega muitas referências. E tem outros autores que não são necessariamente de terror, tem a Glau Kemp, que escreve terror, nós estamos escrevendo um projeto junto também no Wattpad, que tá fazendo... A gente tá uma semana, entramos no ranking do Wattpad. Tem o Jefferson Passos também, que escreve terror. Então tem um pessoal muito bom da literatura nacional que está começando a surgir. Né, para quem gosta do gênero, né, tem que consumir um produto nacional. Claro, sim, tem bons produtos lá fora, mas a gente tem autores, né, interessantes aqui no Brasil. E é legal que a gente acaba se unindo muito, sabe? E dessa união, você tem um podcast, alguns projetos. Né? Tem um podcast, que é um podcast de terror feito só de mulheres, que chama Trevocast. Nós já gravamos 2 programas, estamos para colocar no ar. Que sou eu, a Bianca Souza, que escreve mais Dark Fantasy, a Glau Kemp e a Juliana Daglio, que é outra autora nacional também, que dá bastante referência para mim, porque ela é maravilhosa. Você não para, a Soraya não para, tem filho, trabalha fora e aí, né, arranja um tempinho para escrever e fazer tudo isso. É difícil. É difícil. Mas a gente tem que conciliar, porque eu escrevo por amor. Ainda não vivo disso, se Deus quiser, um dia eu vou viver. Mas então é por amor e os leitores, e cada vez aumentando mais. Eu tenho mais de 40 blogs parceiros, então assim, é essa energia dos leitores, dos parceiros que me faz querer continuar. Quem quiser te encontrar e saber um pouquinho mais sobre a Vila dos Pecados ou sobre a sua história, onde que te encontra? É o site www.sorayaabuchain, depois ele vai mostrar Soraya com Y, sorayaabuchainescritora.com.br. Lá tem meu outro livro, tem os meus contos, dá pra comprar tudo por lá, acompanhar minha história. Eu dou dicas de escrita, é um blog mesmo pra acompanhar minha carreira. É um site com blog pra acompanhar. Soraya, e projetos novos estão... Muitas coisas. Tem antologia, tem livros novos, podcast, hangout, um monte de coisa aí surgindo. Quero agradecer a presença. Obrigada a vocês que assistiram. Foi um prazer estar aqui com vocês. E você aí de casa, olha só, a Soraya vai voltar sempre quando tiver um projeto novo. Pode esperar. Junho chegou e com ele várias séries e filmes. Veja os destaques da Netflix.
Agora, se você quer saber o que está disponível, eu te conto já. Flake It entra na segunda temporada. Chip vai sofrer difíceis perdas e deve confrontar as consequências de suas mentiras e traições, porém descobre o poder libertador da honestidade. Shadowhunters volta com a segunda parte da segunda temporada. Apesar de uma impressionante traição, Clary e os Caçadores de Sombras vão para a guerra contra o novo exército de Valentine, com o objetivo de determinar o destino final do mundo das sombras. Os episódios vão ser disponibilizados semanalmente. Shadowhunters Summer Premiere Monday. Uma triste notícia para os fãs da série Sense8. A Netflix cancelou o programa e não vai ter mais a terceira temporada. No Twitter do serviço de streaming foi publicada a seguinte frase: "Jamais esqueceremos, obrigada, #Sense8". E um vídeo com cenas da segunda e última temporada foi divulgado. E pra gente se despedir da série, vamos ver os bastidores da segunda temporada. And we're back. Season 2. Alegría. Who? If we thought we were family in season 1, it was nothing compared to season 2. I'm loving it. I feel like home. I was missing everybody. My sister. From another mistress. It's not a normal working relationship. It's more like familyship. Take two. My sister. From another mister. When I went to the restaurant to meet all of them for the first time, the comfort that everybody had with each other, like Miguel was draped over the couch, and Jamie was on top of him, and then Tina and Duna were next to each other. It's great. Toby is actually incredible. We joke that he has season 1 energy. He's not as tired as the rest of us, which is so great because he can come in and put a smile on all of our faces immediately. The 8 of us are really tight. We can be grumpy with each other in the morning. Hey, Jamie, do you want to go to the library with me? I mean, I could, but why would I want to? We can be, completely elated, and I think that's an amazing thing that we can accept all those things about ourselves. You know, there's this cliche thing of, we're a family, but it feels more than just being friends. It seems more than that because we share a lot of raw moments. There's something about this year that was so massive and so epic. It feels like the harder the hill to climb, the more nostalgic you are once you get to the other side of it. To be honest, traveling 16 cities in 6 months is not that easy. Whenever I felt lonely, they were there for me, and I was there for them. When we can just look at each other and have that smile on our faces because we know exactly how it felt like. This is what I love. Ponto final no universo épico, espero que vocês aí de casa tenham gostado. Eu fico por aqui, semana que vem tem muito mais. Tchau!